Existe um segredo de engenharia escondido bem na nossa frente. Ele está no design de uma das caudas de avião mais distintas que existem e é uma solução, assim, genial para um problema que pode ser fatal. Quem é do meio da aviação com certeza já bateu o olho num avião como o Piper PA-44 Seminole. O visual dele é bem característico, né? Principalmente lá atrás, na empenagem. O estabilizador horizontal fica lá no topo do vertical. É o famoso design de cauda em T. Pois é, um design super elegante, mas que esconde uma solução muito, mas muito engenhosa para um problema aerodinâmico bem perigoso. Fica a pergunta no ar, então. Que segredo é esse? Bom, para a gente desvendar esse segredo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender por que os engenheiros escolheram esse design. Ele tem vantagens bem claras, mas, como quase tudo na engenharia, também tem uma vulnerabilidade, uma falha meio escondida. Olha que interessante, as vantagens se aplicam a vários tipos de aeronaves. A cauda, por estar lá no alto, pega um ar limpo, sabe? Um ar que não foi perturbado pelo fluxo que passa pelas asas. Isso dá um controle de arfagem muito mais suave, mais consistente. É por isso que é tão popular em planadores de alta performance e também em muitos jatos comerciais, como o Boeing 727 ou o nosso Embraer RJ145, onde o design ajuda a manter a cauda longe do ar quente que sai dos motores lá atrás. Mas é aqui que a história fica mais tensa, porque apesar de toda essa elegância e eficiência, a cauda em T tem um calcanhar de Aquiles. Um ponto fraco, uma falha que só dá as caras numa situação de voo muito específica e bem perigosa. Então, vamos mergulhar nesse cenário. A coisa toda se resume a uma combinação de 3 fatores, uma receita bem perigosa. A posição do centro de gravidade, a velocidade da aeronave e a proximidade de um stall. Primeiro, vamos alinhar um conceito que é chave para tudo isso, o centro de gravidade, ou CG. Dá para pensar nele como o ponto de equilíbrio do avião. É como se todo o peso da aeronave estivesse concentrado ali, e a localização desse ponto é absolutamente crítica para a estabilidade e para o controle do voo. E aí vem a fórmula do perigo. Se o CG estiver muito para trás, a aeronave fica com o que a gente chama de nariz leve, ou seja, com uma forte tendência de levantar o nariz por conta própria. Agora imagina isso em baixas velocidades, quando o fluxo de ar sobre os controles já é menor. Essa condição vira uma armadilha. Essa imagem ilustra o problema perfeitamente. Para abaixar o nariz do avião, o profundor tem que criar uma força para baixo na cauda. Com o CG traseiro, é como se o braço de alavanca fosse menor, então o profundor precisa de muito mais força aerodinâmica para fazer o trabalho. E o problema é que em baixa velocidade, essa força simplesmente não existe. O resultado pode ser um stall profundo. A asa estolada cria um rastro de ar turbulento que cobre a cauda em T, inutilizando o profundor. O controle de arfagem é perdido totalmente, uma situação que pode ser impossível de recuperar. A grande questão, então, é como evitar que isso aconteça. A resposta, acredite se quiser, não está num computador complexo, mas numa peça de engenharia mecânica maravilhosamente simples e eficaz. Conheçam a heroína da nossa história, a mola de abaixamento do profundor. É isso mesmo, uma mola. Basicamente uma mola de aço que fornece uma força constante, uma rede de segurança mecânica que salva vidas silenciosamente. Ok, mas como ela funciona? Bom, a mola está sempre tensionada, puxando o quadrante de controle. Esse puxão é transmitido direto para o profundor, criando uma tendência constante de nariz para baixo. É uma forma de estabilidade artificial, sabe? Atuando ali nos bastidores o tempo todo para manter a aeronave segura. Tá, mas aí surge uma dúvida, né? Se a mola está sempre empurrando o nariz para baixo, como os pilotos conseguem voar reto e nivelado? É aqui que entra o sistema de compensação. Essa é a pergunta de $1 milhão, e a solução está numa espécie de dança de forças, uma mecânica e outra aerodinâmica. O piloto usa o compensador, o famoso trim. É aquela pequena superfície móvel na ponta do profundor. Ao ajustá-la, o piloto cria uma força aerodinâmica que se opõe à força mecânica da mola. Em voo normal, as duas forças se equilibram e o piloto não precisa fazer força no manche para manter a atitude. Agora, vamos juntar tudo. Imagina de novo o cenário perigoso. Baixa velocidade, CG traseiro. O fluxo de ar sobre o compensador diminui e sua força aerodinâmica enfraquece. De repente, ele não consegue mais lutar contra a mola. A mola vence. Ela puxa o profundor para baixo, o nariz da aeronave baixa, a velocidade aumenta e o stall é evitado. Tudo de forma passiva, sem que o piloto precise fazer nada. É importante colocar essa solução em contexto. A mola é uma solução elegante para aeronaves de pequeno e médio porte, mas o mesmo problema existe em aeronaves maiores que usam uma abordagem diferente.
Em jatos maiores com cauda em T, como o Boeing 727 ou o ERJ-145, o sistema usado é o stick pusher. Enquanto a mola é passiva e mecânica, o stick pusher é um sistema ativo, eletrônico e hidráulico que empurra fisicamente o manche para a frente para evitar o stall. Então, no fundo, o que a gente tem são duas soluções bem diferentes para o mesmo desafio fundamental. Seja uma simples mola de aço ou um sistema hidráulico complexo, o objetivo é o mesmo: garantir que o piloto sempre tenha alteridade para baixar o nariz da aeronave e sair de uma condição perigosa. E para fechar, um ponto importante: a engenharia aqui é um equilíbrio delicado. Ao mesmo tempo que o sistema precisa garantir a capacidade de baixar o nariz, ele não pode ser tão forte a ponto de impedir o piloto de levantar o nariz quando é mais necessário, como durante o pouso. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Quantas outras soluções como essa, mecânicas, aparentemente simples, mas absolutamente geniais, existem na aviação, trabalhando em silêncio para garantir a segurança a cada voo? Fica aí a reflexão.